características. Nós sabemos que cada filho traz consigo os traços dos seus pais ou do seu pai e características psicológicas, características físicas e assim por diante. E as nossas ações, nosso modo, a nossa vida, nossas expressões caracterizam muito bem a nossa árvore genealógica, a nossa raiz. E eu quero ler aqui na Bíblia de dois moços, de dois homens, e nós vamos ver que cada um trouxe as características do seu pai. Gênesis 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Você vê e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. Olha, duas pessoas, duas características totalmente diferentes uma da outra. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Nós vamos ver algumas características de cada um deles. Nós vemos que Abel era manso, dócil, amável. Ele era como realmente uma ovelha. E nós vamos ver que o outro era iracundo, um espírito de ira estava sobre ele. Olha aqui, ó. E aconteceu ao cabo de dias que Caim, esse era o iracundo, o irado, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Veja aqui, este aqui não gostava de ser contrariado. Quando ele era contrariado nas decisões dele, nas coisas que ele fazia, mesmo estando errado, ele queria que aceitasse aquilo, mesmo que aquilo fosse total e completamente sem revelação, errado. Ele fez uma adoração errada, contrária, e ele queria que aceitasse. Irmãos, vamos prestar profundamente atenção nisso. Será que isso não serve de lição para nós? Não é tudo que nós fazemos que tem que ser aceito, não. Se aquilo não estiver correto, se não estiver dentro do que Deus propôs para nós, e se não estiver preenchendo os requisitos, e quando nós somos corrigidos, quando nós descaímos o semblante e nós ficamos aí pelo um canto, isso aí não mostra a natureza do nosso Pai Celestial, não. Você vê que ele caiu, olha, e descaiu-lhe o seu semblante. Quando a pessoa é chamada e ela é corrigida, quando você corrige o seu filho, corrige um ao outro, quando o nosso semblante cai, às vezes eu caí o semblante, até está tudo bem, mas se mantermos humildes,
Mas Caim irou-se. Caim, ele carregava as características do pai dele. Não adianta defender que era o diabo. A Bíblia fala que Caim era do maligno. Você vê que ele era uma pessoa iracunda, ele não aceitava a palavra de Deus. Ele não aceitava ser corrigido pela palavra. Quer ver? Quando Deus o corrigiu aqui, ele não aceitou. Uma das características dos irmãos dele é que quando eles são corrigidos pela palavra de Deus, eles não aceitam a correção da palavra. E uma característica dos filhos de Deus, que Hebreus 12, se não me falha a memória, que quando somos corrigidos, açoitados pelo Senhor, porque Deus corrige e açoita a todos que ele recebe por filho. Uma característica do filho é aceitar, não foi meu pai quem me corrigiu. Então, ele realmente abaixa a cabeça também, mas não fica irado, não tem uma natureza iracunda, aceita a disciplina e a correção do pai. Veja aqui que Caim não aceitou. Ó. E o Senhor disse a Caim, Deus conversando pessoalmente com Caim, ó, por que te iraste? Por que você tem essa natureza, essa característica iracunda? Porque descaiu o teu semblante? Por que você está aí caído, esse semblante aí? Olha, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha o tanto que Caim, no linguajar dos antigos aí, Caim era biúdo, ele era prepotente, ele era insubmisso, ele falava o que vinha na ponta da língua, ele falava o que tinha vontade, ele não tinha respeito, ele não dobrava serviço. Veja aqui, ó. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, outra característica de Caim, que é igual ao pai dele, é um assassino. Quando nós ficamos falando mal um dos outros, assassinando o nome um dos outros, nós estamos trazendo a característica de quem? E disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele disse, olha a habilideza dele. Não sou eu, não sei, sou eu guardador do meu irmão? Olha as características dele. Olha de Abel. Abel foi um cordeiro. Como ele ofereceu o cordeirinho como sacrifício, ele também morreu como cordeiro, porque a natureza dele era de cordeiro, era a natureza do Senhor Jesus Cristo, de como ovelha muda perante os tosqueadores, não abrir a boca. Meu filho, quando a sua mãe chamar a sua atenção, quando seu pai falar com você, não seja um iracundo, um irado na vida, abaixa a sua cabeça, mas em humildade, não em petulância, não em arrogância. Compreende que sua mãe viveu mais do que você, seu pai viveu mais do que você, ele sabe o que está falando para você, a sua mãe sabe o que está falando para você. Seu pai está querendo te livrar da desgraça lá na frente, ele está querendo te livrar você de ir para a cadeia, rapaz, de morrer aí prematuramente. Ele está querendo livrar você de ser um marginal, um vagabundo na vida. Seu pai quer ver o seu bem. E seu pai vem falar com você, você age com ele como iracundo. Isso não é a característica dos filhos de Deus. As características dos filhos de Deus, ele carrega uma atmosfera amável, uma atmosfera dócil, uma atmosfera
de obediência, de paz. Ele é como um cordeiro. Você pode falar para ele, você pode conversar com ele, como o profeta de Deus fala daquele cavalo. Ele fala da mula e do cavalo que tem pedigree. A mula não tem como você conversar com ela. Ela não tem linhagem, ela não tem pedigree, ela não sabe quem é o seu pai, a sua mãe. Ela fica com aquelas longas orelhas para te dar um coice. Filho de Deus não escoiceia ninguém. Filho de Deus, ele carrega as características de Deus, que é fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. E ele fala daquele cavalo de linhagem. Você pode conversar com ele, você pode desfilar com ele, ele é amável, ele compreende a conversa. Irmãos, que nós possamos meditar nestas coisas e buscar para nós essa atmosfera amável, esse espírito dócil, não deixar o diabo nos arrebentar e ficarmos caídos pelos cantos aí, quando somos corrigidos pelo Senhor. Porque Deus nos corrige, os nossos pais carnais nos corrigem por um tempo, mas Deus nos corrige para colocar em nós a natureza dele, a natureza divina, e por fim termos vida eterna. Que Deus nos ajude a meditar nestas duas naturezas, nessas duas características, e cada uma delas mostrando a origem, mostrando de onde veio. E que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.